A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar uma série aqui no nosso canal, né? Nós vamos falar sobre o livro, né? Com 7 selos. Depois nós vamos falar sobre as trombetas e sobre o cálice da ira de Deus, né? As 7 taças. E nós vamos começar pelo livro com 7 selos. E provavelmente eu vou dividir esse vídeo, vai ser em duas partes. Esse vai ser uma introdução. Nós vamos dar um panorama, né, contextualizar esse livrinho com 7 selos, né, que o Senhor Jesus recebe da mão de Deus, e para os irmãos entenderem, e depois nós partimos para o que está dentro dele, né? Então, vai ser um momento de grande aprendizado para nós. O livro de Apocalipse, irmãos, os estudos do livro de Apocalipse, nós vamos voltar e estudar, às vezes, o mesmo assunto algumas vezes, com profundidade diferente, com entendimento diferente, porque é uma revelação muito profunda, né? O livro de Apocalipse, ele chama os profetas, ele chama cartas de Paulo, ele chama palavras de Jesus, chama livros lá do Pentateuco, da Torá. Então, ele é um acoplador de profecias, né? Ele puxa, ele dá a referência para você pegar o contexto e você tem ali o entendimento completo, tá? Então, nós vamos falar então hoje sobre o livro de 7 selos. Vamos contextualizar da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho sobre a divisão do livro do Apocalipse, que está ligado com esse livro de 7 selos, o livro que Jesus pega da mão direita daquele que está sentado no trono, como diz lá aqui em Apocalipse 5, é um livrinho que é escrito por fora e por dentro, né, um rolo, tipo um pergaminho, com 7 selos, né? Você vê que quando tem a visão desse livro, quem está lá no céu, os anciões, todos que estão lá, falam que quem é digno de abrir e desatar os selos, né? E quem é o nosso Senhor Jesus, porque ele morreu e foi morto e reviveu, né? Então, santo, santo é o Senhor, né? Ele é digno de abrir e desatar os selos. Mas, vamos entender o contexto, né? Por que que Jesus pega esse livro da mão do nosso Deus? Então, vamos começar entendendo um pouquinho aqui, em Apocalipse 1. Vamos ler Apocalipse 1 a partir do versículo 9. A gente deve ir até o 20, tá? Vamos dar uma olhada aqui do que João vê, né? Logo que ele é arrebatado em espírito e ele enxerga ali ao redor dele, né? Então vamos lá, ó, vamos ler do versículo 9, Apocalipse 1, versículo 9, e aí eu vou comentando, tá? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso lá por causa do Senhor, né? Por causa do Evangelho. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. Ele foi levado em espírito lá, nesse dia, no dia do Senhor, né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Agora vai te dar a referência do tabernáculo, tá? Você precisa estar com esse contexto na cabeça aqui para você ver. Olha só. Então, voltei-me, ele olhou para trás para ver o que estava acontecendo. Então, ó, e vi 7 candeeiros de ouro, versículo 13. E no meio dos candeeiros, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aqui você vê que a referência, né, da dos candeeiros da menorá, ali você vê então e o Senhor Jesus ali no meio daqueles candeeiros, como sumo sacerdote. Você vê que a veste que ele está aqui já faz referência para as vestes do sumo sacerdote. Você pode ver isso lá em Levítico, em Êxodo também.
Então, o Jesus se apresentou para João Batista como um sumo sacerdote que estava ali arrumando os candeeiros, né? Que é a igreja. Você vê que a igreja, nós temos um estudo aí sobre a menorá, 7 igrejas. Você vai ver que a igreja é representada naquela menorá, né? Que Jesus está ali, nesse contexto, arrumando esses candeeiros e se apresentando como sumo sacerdote e ancião de dias. Você já encontra essa referência aqui também no versículo 14, com a cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Você já faz referência direta para Daniel, Daniel capítulo 7, que fala, né, do ancião de dias. Então, você vê que o Senhor Jesus, ele se apresenta de uma forma para João, para ele entender o contexto do dia da expiação, né? Que é quando o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos para fazer a expiação do pecado do povo. O Senhor Jesus faz referência a essa festa, né? A sexta festa, porque ele que faz a expiação pelos nossos pecados. E quando ele sair do Santo dos Santos, que é o céu, para nos arrebatar, então aí nós teremos aí os nossos pecados todos purificados, nós seremos purificados dos nossos pecados, né? 100%, teremos um corpo glorificado. Então, ou seja, teremos o pecado tirado de nós. Esse é o papel de Jesus. Então, ele apresenta e dá esse contexto para nós, né? E aí no 16 continua, ó. Tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha só que representação de Jesus. Quando vi, olha o que aconteceu com João, eu caí sobre os seus pés como morto, porém ele me pôs de pé com sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Referência quando ele desceu lá no Hades e, né, tirou ali o poder da morte, né? O Senhor Jesus hoje ele tem poder sobre a morte. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja vai ser retirada de lá quando tivermos nosso corpo transformado pelo Senhor, né? A morte não vai ter poder sobre nós mais. Quanto ao mistério, desculpa, aqui a morte e o inferno, 19, estava pulando o versículo. Escreve, pois, as coisas que vistes. Aí olha só, a coisa que viste e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Essas são as 3 divisões do livro do Apocalipse. A que viste é isso que ele está vendo aqui agora. O Senhor Jesus, todo esse contexto que a gente está comentando aqui, como sumo sacerdote, tá apontando para a sexta festa, a festa da expiação, apontando para o Senhor de dias, né? Para a apresentação toda do Senhor Jesus como rei e sacerdote. E as coisas que viste, essas as coisas que são, que dá referência para a igreja, as 7 igrejas, que está aqui no capítulo 2 e capítulo 3. Por quê? As 7 igrejas, dentro do contexto dela, o Senhor Jesus usa o contexto das 7 igrejas para apontar para nós. A mensagem que João escreveu aqui serviu para aquelas igrejas, para aquela época, e já serve para nós aqui, a igreja do fim, né? As testemunhas de Deus, que vai principalmente dentro da tribulação, próximo e dentro da tribulação, né? Porque são coisas que apontam para o futuro. Jesus usou os paralelos, né? Ele usou aquele contexto para falar sobre o futuro. Então, essas são as coisas. é, Desculpa, são as coisas que são. É isso mesmo, ó, tá? Se vistes e as que são. E tem ainda as que vão acontecer, que aí está ligado ao livro de 7 selos, tá? O livro de 7 selos são as coisas que hão de acontecer. Quando inicia o capítulo 4, você vê que fala isso. Olha só aqui, ó, capítulo 4 de Apocalipse, ó. É, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve de acontecer depois dessas coisas. Ou seja, acabou de passar ali a mensagem para as igrejas, que está no capítulo
2 e 3, aqui no 4 já inicia. Agora eu vou mostrar, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessa que você acabou de ver, que foi a representação do Senhor Jesus, como sumo sacerdote, todo aquele contexto, e a mensagem para a igreja que serviu tanto para eles quanto para nós. Tá? Vocês podem ir no vídeo aí do canal sobre as 7 igrejas que vocês vão entender um pouco melhor. Né? Então, agora, a partir desse livro de 7 selos, você tem as coisas que hão de acontecer. E o que é esse livro, irmãos? Esse livro que o Senhor Jesus pega da mão do nosso Deus é o plano de Deus para todas as coisas. Ali como que ele vai colocar, lembra do Salmo 110, que assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ou por estrado dos seus pés? Então, você tem essa referência aqui, porque ali está o plano de Deus, é o que estava no coração de Deus, que Deus planejou, nem o Senhor Jesus tinha acesso àquilo ali até que ele vencesse a morte, né, através do seu sacrifício, e Deus entrega aquilo para o Senhor Jesus. E quando esse livro é visto no céu, você vê que ele é o único que é digno de abrir e desatar os selos. Tá? Então, todo o plano de Deus, dentro desse livro está as trombetas, as taças, tá? Os ais, está tudo ali, as o que as testemunhas vão fazer, a besta, o falso profeta, tudo, a questão da marca, está tudo ali, é o plano de Deus até o final da última semana, até o desenrolar e fechar e entrar no milênio. Então, ali quando Jesus volta, ele encerra ali o papel dos 7 selos, né? E desse livro. Então, vamos ler aqui o capítulo 5 de Apocalipse, tá? Vamos ler e vou fazer da mesma forma, eu vou comentando. Então, ó, capítulo 5 de Apocalipse fala assim, ó, preste bastante atenção. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Então, era um livro escrito por dentro e por fora e tinha 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Ou seja, João ficou chateado, porque ele falou: pô, ninguém tem condição de abrir esse livro, mas olha só. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, referência, ó, a raiz de Davi, referência para Davi, referência para a linhagem de Judá, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, você já vê todas as referências das promessas para Davi, tudo que Deus falou ali. Então, tá que ele é digno de abrir o selo, o ancião estava falando. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, porque ele estava vivo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses são os olhos de Deus que são enviados para a terra através da igreja, né? Onde o Senhor edifica todo o corpo através do seu Espírito, da plenitude do seu Espírito. Isso acontece através da igreja. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse é o Cordeiro que veio, o Senhor Jesus, pegou na mão de Deus. E tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são a orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, e nação. Aqui, irmãos, é ligação para as primícias, dízimo, tá? O que Deus separou aqui, o que vem desse povo, línguas e nações, são as primícias para Deus, que foram compradas da terra, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 7, se eu não me engano, acho que é isso. E depois, no arrebatamento, você vê novamente lá no Apocalipse 11. E depois vem continuando, ó. Todo língua e nação, versículo 10. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, ou seja, nós seremos rei e sacerdote junto com Cristo, e reinarão sobre a terra. Reinaremos sobre a terra, não sobre o céu, sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos,
ao redor do trono, e seres viventes, dos anciões, cujo número é de milhões e milhões e de milhares de milhares. Aqui já faz referência para a visão de Isaías, que ele tem lá do trono de Deus, visão de Ezequiel, tá? Tem todas essas ligações que você pode conferir depois. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi, presta atenção nesse versículo, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, esse versículo vai se cumprir na volta do Senhor Jesus, quando todas as nações vão reconhecer que o Senhor Jesus é Deus, vai reconhecer a glória, a santidade dele, todos vão adorar. Hoje não é assim. O Senhor Jesus reina lá do céu, mas o mundo jaz do maligno, né? Nós já fazemos parte do reino de Cristo, mas o mundo é o inimigo quem domina. Na volta do Senhor Jesus, ele toma o reino, né? Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor Jesus, lá em Apocalipse 11, no momento do toque da sétima trombeta. Então, nesse momento, o Senhor Jesus toma o reino e todas as nações, todos os seres, tudo que foi criado pelo Senhor, em cima, embaixo e aqui na terra, vão adorar o Senhor Jesus, vão reconhecer que Ele é Deus. É nesse momento que Ele santifica o nome dEle, tá? E finaliza, e os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram e se adoraram. Então você vê que o Senhor Jesus recebe esse livro da mão de Deus e a partir dali ele abre esses selos. Que nós vamos falar o que está dentro desses selos no próximo vídeo. Mas o Senhor Jesus ele abre todo o selo. Depois que desenrola aqui o livro de Apocalipse, que conta, né, esse plano do selo, tudo que o Senhor Jesus, o nosso Deus planejou e que também puxa para os profetas, foi ali colocado em pedaços no profeta, como um quebra-cabeça para a gente montar, e o Apocalipse nos dá essas referências quando você vai lendo ele. Depois de aberto, olha só o que a palavra fala, ainda em Apocalipse capítulo 10. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, porque nós devemos falar sobre esse rolo, né, sobre esse livro de 7 selos. E é interessante que às vezes a gente não atenta para isso, né? E nós falamos muito superficial da palavra, achamos que falar as profundezas da palavra de Deus, o que Deus tem planejado, o que vai acontecer na tribulação, no reino de Cristo, não é importante, mas nós devemos falar sobre isso e devemos, inclusive, ser testemunho do Senhor e sermos instrumento do Senhor para avivar, acordar outras pessoas, preparar outras pessoas. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 10, a gente finaliza esse vídeo introdutório, tá? Para o livro de 7 selos. Olha só. Vamos lá. Vamos ler o capítulo todo, é pouco versículo, acho só 11. Vamos lá. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco celeste. Tem umas Bíblias, a maioria das Bíblias falam arco-íris, né? Mas por causa de Gênesis 9, a gente sabe que não é arco-íris, é arco de Deus, né? É o arco do Senhor, arco celeste. Por isso, por cima de sua cabeça, o rosto era como o de sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Da onde que vem a besta? Vem do mar e da terra. Então, aqui mostra a autoridade do Senhor Jesus, que põe os pés em sinal de autoridade sobre o mar e sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram-se os trovões às suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz no céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Isso é um assunto para outro vídeo. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles já existe, que já não haverá demora. Irmão, isso aqui você tem que lembrar de Daniel 12, versículo 7, se eu não me engano. Aquele anjo também que põe está levantado sobre o mar, levanta as 2 mãos e proclama também coisas sobre o fim. Aquele capítulo 2 de Daniel é maravilhoso.
Então, você tem que lembrar, ó as referências que o Apocalipse te manda, tá te jogando para Daniel, te joga para vários outros profetas. Então, esse anjo que levantou, estava com o pé sobre o céu e a terra e o mar, né, desculpa, estava com o pé sobre a terra e o mar, disse assim, ó, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quem é a voz do sétimo anjo? A última trombeta, a mesma que Paulo falou lá em Coríntios, a mesma que está em Apocalipse 11, essa é a última trombeta, a trombeta que soa para o arrebatamento, tá? Quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, próximo da trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O mistério de Deus envolve muitas coisas, tá? Entre elas, transformação de corpo, arrebatamento, santificação do nome do Senhor, o conhecimento do nome do Senhor por toda a terra. É muita coisa envolve aqui no mistério. Mas, ou seja, nesse tempo vai cumprir-se. O principal deles é o arrebatamento. A hora que o Senhor Jesus vem, santifica o nome, vindica a terra, né, pisa o lagar da ira, né, do furor da ira de Deus e dele, do Cordeiro, né? Então, tá aí. Segundo, anunciou os seus servos, os profetas. Ou seja, os profetas realmente anunciam várias partes de Isaías, Jeremias, Ezequiel, vários deles, Amós, vários, Sofonias, falam sobre essa questão, né, do mistério de Deus, que tudo que vai acontecer ali em volta do arrebatamento, né? A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Olha só, esse livrinho aqui, agora ele está aberto, é o livro de sete selos. Agora aqui a mensagem está aberta, revelada para nós. Aqui, Deus já sabia que nós íamos ler esse texto e íamos entender. Aqui a mensagem está aberta, hoje nós sabemos como, através da palavra, como vai acontecer na tribulação, como que Deus vai derramar as trombetas, a sua ira através das taças, o processo do anticristo, do falso profeta, da imagem da besta, todo o sistema que vai acontecer da marca, tudo tá aberto para nós. O que ele fala então? Come esse livro, tá? E aí ele chega e fala, e fui aonde depois fala no 10, tomei o livrinho da mão do anjo e devorei-o, e na minha boca era doce como mel, quando porém comi no meu estômago ficou amargo. Por quê? Você vê que as promessas de Deus, até essa primeira parte e a segunda parte do Apocalipse, né? É doce, é a parte onde nós vemos o plano de Deus, mas quando você come, mastiga e entra no estômago e entende, você sabe que o fim vai ser doloroso. A palavra de Deus, ela também pode ser de outro sentido, né? Essa questão do amargo. Ela transforma a gente, limpa, restaura e faz você ser uma testemunha de Cristo. Faz com que você fale aqui, ó, palavras verdadeiras, palavras profundas, de entendimento cético de Deus, do conhecimento de Deus. Então, esse livro, quando ele entra, você come, mastiga e depois fala sobre ele, você está acordando outras pessoas, você está fazendo com que outras pessoas despertem, se preparem, e depois essas palavras, esse vai se tornar trombetas que vão derramar castigo sobre a terra, porque os anjos que tocam as sete trombetas são os anjos da igreja, o mistério que falou lá em Apocalipse 1, que aquelas sete estrelas são as sete igrejas. Então você vê que é tudo ligado. E depois que virar essa trombeta, você vai continuar sendo testemunha do Senhor, seja em caminho para Israel para testificar, e se dependendo até morrer pelo nome do Senhor, ou se no deserto para preparar outras pessoas e também ser tratado por Deus lá. Então, você vê que esse livro ele tem que ser comido. E fala então no versículo 11, ó, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui já está apontando para a casa de Israel, né, que foi espalhada, ou seja, já foi falado. Você vê que esse livro linka lá com Ezequiel 2 e 3, que fala do livrinho que Ezequiel também come, né, para aquela casa de Israel rebelde, que não ouvia a voz do Senhor. Ele come o livro da mesma forma, ele era doce na boca e amargo no estômago. E Deus falou para falar as palavras daquele livro.
Lê lá o contexto que está falando do mesmo livro. Ou seja, fala a Ezequiel para esse povo, mesmo que eles não ouçam, você fala para ele sobre as palavras que eu estou te falando, que você comeu desse livro. E é a mesma coisa de hoje, as pessoas, você fala, elas não ouvem, você fala, tá na cara, a Bíblia está falando aqui com todas as palavras, tudo que vai acontecer, para você se preparar, para você entender o processo, não ficar sendo enganado por doutrinas erradas, mas você não ouve, você fica com cego, fica surdo, fica mudo, fica tudo, fica igual um ídolo praticamente, porque não consegue ouvir, ou ouve superficialmente, não consegue aprofundar, não tem vontade, aí fica ali no lenga-lenga. Não, irmão, Deus quer que você coma o livro, sinta o amargor e depois fale sobre ele, pregue, mesmo que não esteja ouvindo, você vai falar. Porque isso vai servir de testemunho, por isso que você é uma testemunha para as pessoas. Tá bom? Então, irmãos, esse é o vídeo introdutório para você entender um pouquinho sobre esse livro de 700. Nós vamos falar outras vezes, além desses vídeos que eu estou gravando agora, mas que o seu entendimento já tenha sido aberto, faça suas pesquisas também, não fique só aqui pelo vídeo, leia a palavra, leia os textos que a gente leu aqui novamente, vá nas referências, eu fui dando aí algumas referências para vocês, tem outras, mas eu fui dando algumas dicas, vá lá nos contextos, lá nos profetas, lê lá o contexto, que isso vai começar a agregar muito conhecimento para você, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar, então, do que tem nesses 7 selos, né? Então, vamos falar ali item por item, e Deus vai acrescentar demais em vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e se edificou, curta o vídeo, compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Isso também ajuda muito o canal. É bom você curtir, comentar. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e ele vai jogando ali, indicando para outras pessoas. Então faça isso, tá? Divulgue para o máximo de pessoas, porque o mais importante é que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Então Deus abençoe vocês, meus irmãos, grandemente e até o próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor.